Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Romanos 12, 21, a palavra de Deus diz: Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Sabe, este é um versículo que conheço desde a minha infância. E quando eu trago ele à minha reflexão, eu percebo o quanto eu e você, seres humanos, temos ido contra a direção de Deus para as nossas vidas. É cada vez mais frequente, aliás, ouvirmos afirmações de gente estressada e intolerante, do tipo: comigo é assim, bateu, levou. Você certamente já ouviu alguém falar uma expressão como essa. Outros que conhecem a palavra muitas vezes usam: olha, eu sou crente, mas não sou bobo, hein? Sou bonzinho sim, mas se mexer comigo, sai de baixo. A verdade é que, provavelmente, eu e você, em alguns momentos de nossas vidas, já agimos dessa maneira. E sabe por quê? Porque estamos cheios do nosso eu, cheios de nós mesmos. E daí, é claro, a nossa natureza, pecadora como é, não nos permite perdoar, amar, muito menos entender o que é que Deus quer de nós. Sabe, o versículo anterior a este que lemos diz, pelo contrário: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É o que está em Romanos 12, 20. Sabe, o que Deus nos revela neste texto é que nós não devemos ter inimigos, porque o sangue de Jesus foi derramado por eles também. Você consegue entender isso? Portanto, quando nós temos dificuldade de amar ou de perdoar um semelhante, nós estamos dizendo, em outras palavras, que Deus errou em amar fulano ou em amar o ciclano. Pense sobre isso. A receita já nos foi dada. É possível vencer o mal com o bem, e isso é um desejo de Deus para a minha e para a sua vida. Lembre-se, só damos aquilo que temos. Portanto, aproxime-se de Jesus, que é fonte inesgotável de amor, e experimente as vitórias dele a cada dia. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti. Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no livro de Números, Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 12, versículo 8, apenas a parte B do versículo, que diz: Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? Sabe, Moisés enfrentou muita oposição enquanto liderava o povo israelita. Mas o mais difícil para Moisés foi assimilar a oposição dentro da sua própria família. No livro de Números, capítulo 12, nós lemos que Arão e Míriam, seus irmãos, aliaram-se ao povo para criticar Moisés. Quando eles fizeram isso, Deus disse: Agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? Sabe, a punição do Senhor Deus contra os críticos de Moisés foi rápida e severa. Deus exige que respeitemos aqueles que Ele coloca como autoridade sobre nós, como, por exemplo, os nossos pais. Sabe, a bênção é uma consequência da obediência e do desenvolvimento de um espírito grato, de um espírito respeitoso. Você já expressou aos seus pais o quanto reconhece e o quanto aprecia o amor e o sacrifício que eles têm lhe dedicado? Não espere até amanhã. Eles precisam ouvir de você isso hoje. Pense nisso. Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 13, verso 1. A palavra de Deus diz:
o Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Sabe, amparados pelo Senhor e agraciados com sucessivos milagres, finalmente os israelitas estavam acampados nos limites de Canaã, depois de uma longa peregrinação pelo deserto. Eles aguardavam apenas o momento de entrar na terra prometida e tinham a consciência de que Deus não os abandonara um só dia em sua jornada pelo deserto e, além disso, providenciara tudo o que necessitavam. Então, o Senhor mandou que Moisés separasse 12 homens de sua confiança para espionar a terra a ser conquistada. Após 40 dias, os espiões voltaram de sua missão e todos se reuniram para ouvir o seu relatório. 10 desses homens apresentaram uma visão negativa e amedrontada sobre o povo que habitava na terra. Apenas Josué e Caleb desafiaram o povo a não se esquecer o que Deus já havia feito por eles e encorajando-os a avançar e a conquistar a terra prometida por Deus. Os olhos do povo, porém, se voltaram para as dificuldades e não para as promessas de Deus. Eles esqueceram da fidelidade do Senhor e sentiram medo. O medo é um sentimento humano normal e comum. No entanto, quando ele nos domina, ficamos paralisados. A violência é uma característica da sociedade atual. A insegurança, a instabilidade econômico-financeira causam medo em todos nós. Mas nós precisamos aprender a lidar com esse sentimento para que ele não arruine a nossa vida. De que forma? Recorrendo a Deus, o Senhor, que retém todo o poder em suas mãos. Busque a Deus, lembre-se de tudo o que Ele já fez por você, dependa inteiramente dEle e louve-o antes e depois da vitória. Ele o fortalecerá a cada dia. Creia nesta palavra. Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, apenas a parte B, que diz assim: dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Sabe, a nossa mente costuma travar uma verdadeira batalha. Por um lado, sabemos o que é errado e o que não devemos fazer. Por outro lado, é exatamente na nossa mente que desenvolvemos os nossos desejos mais íntimos e fantasias mais secretas. E nós precisamos controlar a nossa mente para, em consequência, conseguirmos controlar também o nosso corpo. Sabe, se ouvirmos músicas com letras que são indulgentes com o pecado, a nossa mente e o nosso coração serão dominados por desejos pecaminosos e responderão a esses impulsos. O apóstolo Paulo nos diz quais são as melhores armas para essa batalha. Abre aspas. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, como está no versículo 4 de 2 Coríntios 10. Quando preenchemos a nossa mente com a palavra de Deus e daquilo que agrada a Ele, então estaremos preparados para enfrentarmos as tentações. As armas de Deus derrubam fortalezas. Cuide dos seus pensamentos. Use a Bíblia como um filtro para que só flua pela sua mente aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Dessa maneira, eu e você teremos mais condições para nos mantermos puros e certamente o nosso corpo responderá da mesma forma. Pense sobre isso. Segundo aos Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Sabe, o apóstolo Paulo certa vez afirmou: eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, como está na primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:9. Sabe, nestas palavras nós percebemos de uma maneira muito clara o arrependimento que ele sentia pelo seu passado. E se Paulo parasse por aí, nós poderíamos pensar que ele era uma pessoa deprimida, estagnada, com um enorme complexo de culpa e de inferioridade. Porém, ele logo completou: mas pela graça de Deus sou o que sou. A graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15:10. Sabe, um dos segredos para uma autoestima equilibrada
não é saber amar a si mesmo, mas aprender o quanto o Senhor nos ama e o que a sua graça pode realizar em nós. Precisamos nos sentir filhos de Deus antes de servos. Podemos servir ao Senhor por simples senso de obrigação, mas como filhos, o servimos porque a sua graça enche o nosso coração de amor. Quando servimos a Deus constrangidos pela sua graça em nossa vida, os serviços se tornam uma fonte de alegria e de realização. Em 2 Coríntios 5,14, o apóstolo reconheceu: porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos. A garantia da salvação em Cristo muda o nosso coração. Nós somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, e isso afeta a nossa vida em todos os aspectos. Sabemos que, mesmo quando parece não haver saída, quando nos sentimos no fundo do poço, podemos nos atirar nos braços de Deus com a confiança e a certeza de que Ele está nos segurando firme e amorosamente. Sabe, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e chegou o que é novo, como lemos no versículo 17. Imagine o impacto de Cristo na vida de Paulo. O seu passado cheio de perseguições, prisões e mortes acabou em Cristo. Ele sabia que era uma nova pessoa e que o seu alvo era o futuro, a eternidade. Em Cristo, eu e você podemos ter a certeza de que acabou o que era velho. Então lembre-se, você é uma nova pessoa, um filho de Deus. Descanse na graça do Papai e alegre-se na certeza da sua salvação. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Pai, que esta palavra possa realmente encontrar uma terra fértil, que o nosso coração seja terra fértil, terra boa, Pai, para receber essa semente e que ela possa realmente frutificar nos nossos corações e produzir tudo aquilo que o Senhor tem nesta palavra para cada coração que a recebe neste tempo, Pai. Que esta palavra seja orientação, exortação, que essa palavra seja consolo, que essa palavra seja refúgio, que essa palavra seja fortaleza, que essa palavra seja aquilo que o Senhor preparou para que ela aconteça na vida de cada um de nós. Nós oramos, Pai, certos de que a Tua palavra jamais volta vazia. Obrigado, Pai, pela Tua graça que nos alcançou. Obrigado, Pai, pelo Teu amor que na cruz do Calvário verteu sangue imaculado por cada um de nós. Nós Te amamos, Senhor, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas pelo que o Senhor é. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus Santo. Nós Te amamos. Oramos no nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Esta foi mais uma Palavra do Pai. Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Leve a palavra de Deus a quem precisa. Deixe também nos comentários o seu pedido de oração, seu testemunho ou uma palavra de fé e ânimo para os outros irmãos. Se inscreva no canal Anima Gospel e ative o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo postado. Inscreva-se também no canal Palavra do Pai e confira outras mensagens edificantes para a sua vida. O canal Palavra do Pai é parceiro oficial do Anima Gospel. Inscreva-se já, que Deus te abençoe e até a próxima.